10 anos de Pep Guardiola e Manchester City, chega ao fim esse ciclo que foi grande, maior do que o esperado, tanto pelo Pep quanto pelo próprio City, né, a ideia até que fosse menos tempo, mas as coisas foram funcionando, foram dando certo, ele foi ficando, ele foi criando alguns tipos de time também, né, aqui até vou falar sobre isso, mas no final das contas ele deixa um legado bem grande, não só em títulos para o City, né, que o City era um time que ganhava bem menos e com ele passou a ganhar muito mais, mas também de modelo de jogo, de história de futebol, assim, ele influenciou muita gente, não só no Barcelona, no Bayern, mas também no City e a Liga também. A Liga mudou muito desde que ele chegou e muito por causa dele. Então esse vídeo aqui é para falar sobre tudo isso e a gente pensar sobre o Pep Guardiola na Inglaterra e no futebol no geral. Então, a princípio, vamos falar dos títulos, né? O domínio na Inglaterra que ele teve, ele ganhou 20 títulos, o que é muita coisa. Ele ganhou 6 Premier Leagues, é muita coisa também, inclusive 4 seguidas, né? 21, 22, 23, 24 ele ganhou seguidas. E ele ganhou a primeira em 2018, 17, 18, né? E daí ele ganhou a Copa da Inglaterra 6 vezes, FA Cup 3 vezes, Community Shield 3 vezes, UEFA Champions League ganhou uma vez só, Supercopa da UEFA uma vez só e Mundial de Clubes uma vez só, tudo na mesma sequência ali. Então, são 20 troféus em 10 anos, é muita coisa. Mas fica aquele sentimento de que talvez na Liga dos Campeões ele poderia ter ido um pouco melhor. Ele chegou em duas finais, perdeu uma do Chelsea e ganhou outra da Inter de Milão, mas na Liga dos Campeões, até pelo jogo de muito risco que ele teve, ele muitas vezes pegou matas onde ele perdeu e acabou sendo eliminado por arriscar demais ou por escolher uma estratégia muito específica para aquele jogo que ela não funcione. E ela acabou não funcionando naquele contexto, ele perdeu. Isso aconteceu algumas vezes, e eu acho que o time dele sempre foi muito forte, sempre teve jogadores muito bons, mas nem sempre umas peças de reposição tão boas, e até por ele arriscar bastante, às vezes ele enfrentava adversários que tinham jogadores muito fortes para esse duelo ali, e às vezes ele ia arriscando muito, ele corria muito risco, só que correr risco na média de um campeonato como a Premier League é mais fácil, entre aspas, né? Tem mais chance de erro do que em eliminatórias, né? Principalmente o Real Madrid da vida, que eliminou o Pepe algumas vezes, é um time que acaba fazendo isso com o City dele. Então ele pegava às vezes o Real Madrid, correndo o risco de sofrer contra-ataque, só que num ou dois contra-ataques o Real Madrid fazia os gols. Teve a Premier League também, que ele perdeu às vezes para o Liverpool, para outros times, mas daí na média ele acabava tendo bons resultados e ganhava. Até nessa primeira Premier League que ele ganha, o adversário direto dele era o Liverpool. E o Liverpool, inclusive, ganha do City na Premier League. Só que no final o City faz 100 pontos e acaba sendo campeão, porque na média ele foi muito bem. E na Liga dos Campeões, quem elimina o City é o Liverpool, né? O Liverpool chega a fazer 3-0 no City, num jogo em que o City comete alguns erros ali jogando no fora de casa e eles fazem 3-0 rapidamente. Então, é no cenário de muito risco, né? E nas ligas de mata-mata, principalmente na Champions League, ele cometeu bastante erro e foi sempre castigado nesses jogos assim. E quando ele chega na Inglaterra, muita gente dizia: ah, o jogo posicional dele não vai funcionar na Inglaterra, que é outro tipo de futebol. Ele fez isso na Bundesliga e na La Liga porque o time dele era muito melhor que os demais e ele conseguia ganhar. Na Premier League, o City ainda é melhor do que a média, né? Ele é top 6, né? Do Big Six da Premier League, então ele é um time melhor do que a média da Liga. Mas ele não é tão melhor assim de acordo com as outras ligas que ele estava, né? Que nem o Bayern na Bundesliga é muito melhor que os outros e o Barcelona na La Liga também. Só que aqui já é mais equilibrado, mas mesmo assim ele conseguiu implementar essa ideia de jogo dele, e principalmente no primeiro City campeão, o City dos 100 pontos, ele conseguiu colocar muito da escola de jogo que ele aprendeu lá com o Cruyff e que funcionou muito bem. Era um time com muito jogador baixinho e fraco, né, fisicamente, era um time muito de circular a bola muito rápido, de um, dois toques, de aceleração com a bola no pé, de circulando, envolvendo o adversário, muita posse de bola, muito passe para chegar no gol e fazer o gol. E ele passava muito a bola para ir atraindo a marcação por zona, principalmente, que era mais usada na época. Hoje já está um pouco diferente isso. Ele atraía muito a marcação por zona para gerar espaços e a partir disso ir atacando. Tanto que o fato de ele colocar 5 jogadores para atacar a última linha era algo muito diferente, assim, entre aspas, na época, né? Não é porque não era muita gente que fazia isso, e esse jeito dele de atacar com muitos riscos, mas já que ele tinha muita posse de bola e muito tempo para atacar, ele não era tão contra-atacado, ele não precisava defender muito, e quando ele tinha a bola, ele ficava cansando o adversário até encontrar um espaço e atacar. E ele colocando uma linha de 5 para atacar uma linha de 4, normalmente alguém ia ficar livre ali. E ele usava muito isso para atacar, sempre atacando meio espaço e gerando vantagens ali na frente. Eu vou mostrar melhor isso na prancheta daqui a pouco, mas e ele conseguiu provar, não que a ideia dele fosse essa, mas ele conseguiu provar que o jogo de posição funcionava também na Premier League e ele tem um time campeão assim, não só campeão como recordista de pontos. E nesse período ele fala e continua dizendo que o maior adversário dele foi o Klopp. Nessa fase final ele tinha o Arteta de adversário, ele teve o Conte por alguns períodos, o Mourinho também, mas o grande rival dele que ele fala várias vezes era o Klopp. E nem dá pra dizer que o Klopp criou um time anti-Guardiola, porque eles meio que chegaram juntos na liga, e a temporada, que nem a temporada de 18, que é a primeira que o City é campeão, o Liverpool é o principal adversário dele naquele ano, e depois no ano seguinte ia ser de novo, e depois outras vezes,
mas é mais por coincidência dos momentos que eles chegaram, mas o Klopp não chegou a criar um time que fosse anti-Guardiola. Depois criaram isso, mas na época ali, o jeito de jogar do Klopp exigia muito do Pep, porque aquele time do Guardiola, ele corria muitos riscos porque jogava muito adiantado. E ele dando muito campo, ele forçava o time dele a cobrir um espaço muito grande de campo, né? E o time do Klopp era um time que sabia correr muito bem com o campo. Então, era até um encaixe que gerava muita dificuldade no City. Tanto que depois ele foi adaptando isso até para vencer o Liverpool. Mas naquela temporada de 18 mesmo, o Liverpool acabou com o City e usando muito a potência que eles tinham de pressionar e ganhar, ou roubando balão na saída de bola ou segundas bolas, que são os rebotes, né, as casquinhas, a dividida ali quando uma bola sobra e o seu adversário vem e rouba a bola de você. Então, essas segundas bolas do Liverpool era muito bom e era muito bom em acelerar o jogo. E isso pegava o time do City desorganizado e ele criava muita chance de fazer muitos gols. Então, esse foi o principal adversário do Guardiola nesse período dele de lá. Inclusive dito por ele mesmo. Eu acho que uma outra marca importante no Pep são os times que ele montou e os auxiliares que teve. Porque nesse período ele teve o Domenech Torrent, que depois foi pro Flamengo, o Mikel Arteta, que agora é campeão pelo Arsenal, o Enzo Maresca, que deve ser o treinador que vai substituir ele e treinou o Chelsea, o Roman Lilo, que treinou com ele a maior parte do tempo, e agora era o Pep Linders, que estava treinando com ele. E o Pep Linders era o auxiliar do Klopp. Então ele foi nesse meio tempo trazendo auxiliares diferentes nesses 10 anos e modificando o jogo dele. Então, a ideia de jogo dele sempre foi bem clara, assim, de princípios, né? Que ele até fala que traz lá do Cruyff, mas os encaixes, as mudanças, as adaptações, ele vai aprendendo conforme os adversários vão mudando e conforme os auxiliares que ele vai tendo. Tanto que nessa temporada ele é muito mais direto, e um dos motivos é ter o auxiliar Pep Linders com ele, né? E era um cara que estava com o Klopp antes. Então, ele foi se adaptando conforme o tempo foi passando e foi aprendendo mais. E é o que o Pep fez a vida toda, né? Ele tem outros auxiliares do passado também, mas a ideia dele não é parar. Ele não para, ele tá sempre treinando, sempre trazendo novas pessoas para trabalharem com ele, então ele vai evoluindo de acordo com esse tempo. Não quer dizer que o jogo dele fique mais interessante, que o jogo dele fique mais que ele aprimore ainda mais o jogo de posição. Às vezes ele até abandona algumas coisas do jogo de posição para ficar mais competitivo, porque a ideia dele é sempre ser o mais competitivo possível. E para você ver como isso aconteceu, né? Teve a turma que copiou ele e teve a turma que foi contra, né? Então o Pep Ball, né, que teve gente que chamou, que era a maneira dele de jogar, foi criando adeptos e gente que foi copiando ele e foi criando anti-adeptos, que foram criando alternativas para vencer ele. Então o que aconteceu? Nesse período que o Pep jogou lá, nesse começo, né, o time de 2018 principalmente, foi um time que tinha muita posse de bola, jogadores mais baixinhos, fraquinhos, e um time muito alto no campo de ataque. Então, ele tinha uma brecha para transições rápidas, seja do jeito que for. Intensidade física, é um time com menos intensidade física, então se você brigasse fisicamente, talvez você levasse alguma vantagem. E a marcação individual também atrapalhava esses times do Guardiola. Então, essas questões subiram, os times ficaram mais verticais em alguns duelos contra o City para tentar vencer o City. Isso aconteceu algumas vezes. Mas ao mesmo tempo teve muita gente que copiou ele e a liga foi seguindo a tendência do Pep. Que aqui, ó, é quando ele chega, temporada 16, 17, 17, 18. Que a média de passes certos da liga, da Premier League, era 78%. Naqueles 2 anos é bem parecido. E daí o Pepe passa a ser um técnico naquela liga e o time dele é campeão com quantidade absurda de aproveitamento de passe. E olha como vai tendo um crescimento até chegar no topo máximo na temporada passada, 24-25, que é 83%. É um crescimento que você pode dizer que não é tanto assim, que tem 5% de crescimento? Talvez. Mas olha como é curioso que na Championship, na League One, na League Two, que é a segunda, terceira e quarta divisão, também teve um crescimento no acerto de passe. Porque os times foram percebendo que conforme eles tinham mais acertos de passe, o jogo ficava mais sob o controle deles. Então todo mundo foi meio que copiando isso dele. Claro que isso, a partir daqui, ó, acho que da 23, 24, nesse período aqui, foi gerando um anti-Pep de times com mais transições rápidas, com mais intensidade física e com mais ataque vertical. E também a marcação individual. Então tudo isso foi gerando mudanças no jogo da Premier League, porque o Guardiola gerou uma coisa, vira uma tendência e depois, ao mesmo tempo, você cria uma contra-tendência. E depois dessa contra-tendência, você cria uma nova, e é assim que o futebol avança, e quase tudo na vida avança, né? Mas na liga, muito dessas mudanças tem a ver com o Pep Guardiola. O que, para quem acompanha futebol, é bem legal de você acompanhar e ver como o jogo vai mudando de acordo com ideias de um time e de um treinador. É muito curioso isso. E se você gosta de vídeos como esse, eu sugiro você seguir meu canal, o canal do Rodrigo Seixas, e também o canal do PFQL. Junto a gente faz essa parceria, eu coloco vídeos toda semana no YouTube, e eu sugiro você a seguir e acompanhar mais vídeos como esse, falando sobre o lado tático, sobre o futebol e trazendo essas análises aqui sobre os treinadores. Então vamos lá, vou falar aqui de 3 Manchester Cities que eu acho os mais memoráveis e que representam as mudanças
nas ideias do Pep Guardiola do começo até o fim do trabalho dele, que é, na verdade, o último não vai ser talvez o mais memorável, mas acho que a gente marca uma linha temporal da até onde ele foi. Porque da primeira temporada eu acho que ele não conseguiu implementar todas as ideias dele. Daí em 2017-18 sim, que é o time que é campeão com 100 pontos, acho que ali tem todas as ideias dele e o funcionamento delas. Depois tem o time que ganha a Liga dos Campeões, que muda um pouco essas ideias, e o time de agora que já muda até que bastante, se você for ver. Então eu vou passar por esses times, por esses jogadores, pra gente entender mais como funciona essa lógica do jogo do Pep Guardiola. Então aqui tem o primeiro time dele campeão, o time da temporada 17-18, que ganha a Premier League com 100 pontos na Liga. E esse time aqui era basicamente um 4-3-3 bem claro, com a média de jogadores bem baixos e ágeis, que tem Sané, Agüero, Sterling, Davi Silva, Fernandinho, Walker. Uma parte desses jogadores tem perto de 1,70 m de altura e não tem muita força física. O Company já tem um pouco mais, o Otamendi um pouco mais, o Delph também, mas a ideia aqui não é algo que é o principal desse time. O principal desse time é ter muita circulação de bola, jogar com 1, 2 toques para ir girando a bola e forçando a defesa a se movimentar, fazendo alterações para aí você gerar chances. Então como é que esse time defendia? Ele defendia no básico de um 4-3-3 quando defende. Ele fazia uma linha de 4, ficava o Fernandinho aqui no meio e outra linha de 4, com o Agüero na frente. Só que esse time tinha 71% de posse de bola, então ele não defendia tanto tempo assim no jogo, até porque muitas vezes era um time que estava no campo de ataque pressionando para roubar a bola. Então não estava tão encaixado nisso. Mas na hora de atacar é bem interessante. Você tinha o Agüero, que jogava aqui por dentro, mas ele circulava muito para os dois lados e voltava aqui para o meio. Daí tinha o Davi Silva e o De Bruyne, que ficavam mais ou menos por aqui, com o Fernandinho na frente deles. Daí o Sané ficava bem aberto na direita e o Sterling o Sané na esquerda e o Sterling na direita, mas podia mudar, às vezes jogava o Sterling aqui, às vezes jogava o Gabriel Jesus no lugar de um dos três. Tinha algumas variações. Tinha o Bernardo Silva também, que já estava naquela época, e ele podia jogar na ponta direita ali também. Então, qual que era a ideia principal desse time? Subir muito no campo do adversário, colocar quase todos os jogadores no campo do adversário, com o Otamendi e o Company aqui. Nem sempre jogou os dois, porque nessa época teve muitos jogadores machucados, então jogou o Laporte, jogou o Stones. Ele foi mudando de acordo com o que ia acontecendo durante a temporada, mas a média foi o Otamendi e o Company. E daí você tinha os dois aqui para iniciar jogadas. Os laterais jogou o Mendy, depois jogou o Delphi a maior parte do tempo. O Walker jogou a maior parte do tempo aqui. E o Danilo jogou nas duas laterais de acordo com os momentos. Mas a ideia era, os laterais, eles ficavam aqui para ajudar na saída de bola. E iam subindo de acordo com a posse de bola ia subindo também. Mas eles dificilmente davam amplitude aqui para o ponta vir pelo lado. Até podia fazer isso, mas não era tanto a ideia. Na verdade, o que acontecia? Vou até colocar um time aqui para defender esse City, para entender melhor as dinâmicas ofensivas desse time. Vou botar um 4-4-2, que é o mais comum na época. Então você tinha um time aqui defendendo em 4-4-2, a linha de 4 aqui, os jogadores de meio de campo aqui, e os dois atacantes aqui. E o que o City fazia? Se esse ponto aqui ficasse mais ou menos por aqui, o Walker não podia subir tanto, e o mesmo vale para o Delphi. Eles não podiam subir tanto, porque se o time perdesse a bola e esse cara buscasse um contra-ataque, ele tinha que estar próximo para impedir o contra-ataque. Porém, se esse jogador descia até aqui, ele podia vir até aqui. Porque se o time recuperasse a bola e esse jogador começasse a correr, ele estava meio próximo para poder correr junto. Então a altura dos laterais dependia muito mais do adversário do que do próprio time do City. Mas no final das contas, a lógica era, esses 5 jogadores aqui, eles fazem a distribuição de bola de primeira e segunda fase, na maior parte das vezes, e esses 5 aqui são jogadores para atacar. O que acontece? Os times defendiam a maior parte deles com linha de 4, certo? Você coloca um jogador bem aberto aqui e outro bem aberto aqui, esses dois dando amplitude, e esses dois dando amplitude, eles forçam a acontecer duas coisas. Uma, ou esse cara vem até aqui e abre todo esse intervalo, daí o Davi Silva pode atacar aqui e vai ter espaço para receber a bola, ou então ele não vai, ou balança tudo junto, né? Balança toda a defesa para cá, e o jogador do lado oposto fica bem livre. Então a ideia era essa, era sempre ter um desses jogadores da linha de 5 livre, porque se você tem 4 contra 5, uma hora alguém vai ficar livre. Isso acontecia. Só que daí, com o tempo, você foi gerando times que tinham isso aqui, ó. Uma linha de 5 e outra aqui. Daí mesmo o City subindo os laterais para cá, e às vezes até trazendo algum outro jogador mais para cá, para gerar uma linha de 3 aqui, isso não adiantava tanto, e nessa época o City ainda sofreu um pouco com isso, e depois ele vai criar outras alternativas para ter mais vantagens nesse sentido. Mas o time do City jogava mais ou menos assim. O que acontecia é que, mesmo jogando com 4-4-2, ou um 4-3-3, que era o caso do time do Liverpool nessa época, que dava muito trabalho para o City, era um time que defendia mais ou menos assim. Então o City até tinha vantagem aqui desse lado, né? Se você traz o Davi Silva para cá, você coloca 3 contra 2. Só que olha só o espaço que ficava aqui, né? Então, tanto que o Delphi e o Walker nem subiam tanto, então você dificilmente tinha esse 3 contra 2 aqui, porque esse jogador vinha mais para cá. E quando o Liverpool recuperava a bola, ele acelerava muito aqui. E o Otamendi, o Company, esses jogadores não tinham tanta capacidade de defender esse espaço.
E é isso que vai gerar a mudança do City versão 2, que é o City campeão da Liga dos Campeões, que eu vou mostrar agora. E daí a gente chega nesse time aqui, que é o City da temporada 22-23, que ganha a Premier League. O que mudou nesse time? Agora você tem o Haaland, que é um centroavante muito mais de correr com muita velocidade e atacar espaços às costas da defesa, muito mais alto e com capacidade muito melhor de atacar a segunda trave. Ao mesmo tempo, ele tem menos associação. Então, se o Agüero voltava mais para casa para formar mais um meio de campo e tabelava, puxava jogadas com os outros meias e pontas, o Haaland já não faz muito isso. Então, você tinha um cara mais fixo aqui. Para defender também mudou, não era mais o 4-5-1, era um 4-4-2. Só que na hora de atacar, que tinha a grande sacada desse time, que tinha a ver com a posse de bola e também com os contra-ataques que esse time era melhor para segurar, que era, você tem o Haaland aqui para brigar pela bola ali na frente, daí você tem o De Bruyne, que vai jogar numa posição parecida com aquele outro time, só que as dinâmicas perto dele são diferentes, porque aqui o que acontece? O Grealish abre pela esquerda, o Bernardo Silva para a direita, aqui a ideia dos dois é bem parecida, jogadores que têm bastante leitura de espaço, só que aqui eles não são tão incisivos, tão dribladores para ir para a linha de fundo, como era o Sterling e o Sané. Aqui o Grealish era muito mais um cara para segurar a bola e gerar espaços por dentro e do lado oposto. E aqui a grande sacada que era, o Gundogan subia para cá, para fazer mais uma linha de 5 aqui, igual era aquele outro time. Inclusive o Gundogan era um dos reservas daquele time para jogar no lugar do Davi Silva. E ele joga aqui, com a liberdade total de entrar na área e finalizar. O De Bruyne também tinha um pouco mais essa liberdade agora. E participava também da criação de jogadas, mas ele podia entrar mais. E daí o Rodri ficava aqui. Só que esses 4 jogadores, aqui que era a sacada. Você tinha o Stones, que virava um volante, e ficava o Walker, Rubin Dias e aqui. Aqui tinha mudanças, nem sempre era aqui, tinha o Akanji, tinha outros jogadores que jogavam também. Mas aqui era um 3-2-5 muito claro e que tinha esse quarteto aqui no meio. Esse quarteto aqui era o grande segredo desse time. Porque esse quarteto aqui era um quarteto que mantinha a posse de bola aqui nesse setor do campo. E esses jogadores aqui, principalmente o Rodri, o Stones, eram os caras que davam a segurança, porque eles são jogadores que têm até certa agilidade e bastante força física. Então o Stones, ele voltava aqui para ser zagueiro, mas ele subia aqui e virava mais um cara no meio. E aqui você tinha o Ake, o Rubem Dias e o Walker, que eram mais fortes fisicamente para ganhar duelos do que os zagueiros anteriores. E principalmente o Walker era um jogador muito veloz para ganhar na corrida nos contra-ataques. Então se os adversários fossem jogar no contra-ataque aqui o City tinha muito mais facilidade de desarmar os contra-ataques, porque ele tinha um jogador muito veloz aqui. Então essa foi uma diferença muito grande se você for pensar naquele outro time. Claro, era um time que ainda trocava muitos passes, sim, e muitas vezes trocava de passe para fazer o 4-4-2 virar o 3-2-5. Mas a ideia era muito parecida no sentido de manter a posse de bola. A diferença era que esses 5 aqui defendiam melhor do que aquela outra linha, e esses jogadores aqui de frente, na média, eles brigavam de outras formas para gerar espaço. Então, se aquele time era muito mais 1, 2 toques, esse aqui às vezes era de mais toques. Principalmente o Grealish, que segurava bastante a bola, muito para atrair jogadores aqui no setor dele e liberar outros espaços. Daí você tinha o Haaland para ganhar disputas aéreas, esse é um time mais direto. Esse era um time mais direto e que ganha muito nessa, entre aspas, força. Então se o time subia com esses 5 aqui, na área, o Stones e o Rodri vinham junto. Principalmente o Rodri, tanto que o gol na final da Liga dos Campeões é o Rodri aparecendo aqui, finalizando e fazendo gol. Até nessa época o Rodri era talvez o principal jogador desse time, porque ele fazia com que tudo funcionasse e o time fosse muito competitivo. Tanto que na questão de Champions League, esse time foi muito bem, acabou com o Real Madrid nesse mata-mata, né? Chegou a fazer 4-0, ganhando a final da Inter. Um jogo que é 1-0, mas um jogo assim, bem para cometer poucos riscos, e até um jogo que o City faz até esse losango aqui no meio para gerar superioridade de um outro jeito naquela partida, já que a Inter jogava com um esquema com 5 defensores, outros encaixes ali, alguns encaixes individuais, então um pouco para fugir disso eles usavam essa variação às vezes. E agora a gente vai para o time dessa temporada, entender algumas mudanças que ele implementou para agora. Na atual temporada, ele está usando um time que joga mais ou menos 4-2-3-1, dá para chamar assim. Na hora de defender, são 2 linhas de 4, sobrando o Cherki e o Haaland. Aqui eu vou falar mais do City da fase final agora, que desses últimos 13 jogos que o City conseguiu vencer boa parte deles, acho que só teve 2 empates, 1 derrota e 10 vitórias, que foi nessa fase final aqui. Então o City termina muito bem o ano, mesmo não conseguindo ganhar o título da Premier League, né? Porque o Arsenal tinha uma boa vantagem, ele conseguiu manter essa vantagem na parte final. Mesmo que o City tenha ganhado do Arsenal e tenha sido campeão da FA Cup e outras coisas assim, o City, depois que ele perde do Real Madrid, ele se reorganiza e gera esse time dessa parte final do Guardiola. Que é isso aqui, era um time que defende 4-4-2, mas na hora de atacar ele tem algumas dinâmicas diferentes. O Haaland continua estando aqui, daí o Cherki vem jogar por aqui, o Doku abre pelo lado esquerdo, o Semenyo pelo lado direito, o Rodri fica aqui, o O'Reilly entra nessa linha aqui, e agora você tem a dinâmica que é isso aqui, ó. Você tem esses 3 jogadores aqui nessa fase, esses 3 aqui são muito velozes mesmo, todos eles têm muita velocidade em posição física para ganhar nos contra-ataques, então aquela questão continua valendo. Aqui eu acho que eles são mais velozes do que fortes fisicamente em relação ao time de 2022-23, mas também são muito bons. Na frente deles fica o Rodri.
E eu já vou falar do Bernardo Silva. E aqui na frente fica o Doku, que é um jogador muito mais ágil e drible, então volta a ter jogadores de drible. Se aquele City era mais controle, esse é mais possibilidade de drible, tem o Doku e o Semenyo, que são jogadores mais de drible, principalmente o Doku. O Semenyo, ele é mais um jogador com boa finalização de fora da área, chegada na frente, um jogador bem vertical. E o Cherki, que é um jogador que ele é bem, não vou dizer irresponsável, porque não é bem isso, mas ele é muito mais fora daquela característica de meia de jogo de posição que vai cumprir as posições tudo. Ele é muito mais de se mexer e arriscar, fazer jogadas diferentes e não fazer muito simples. Ele faz muitas vezes algo mais incomum, porque ele tem essa capacidade, essa inventividade de criar jogadas diferentes. E o time ganha muito em criatividade, mas perde um pouco de controle. Mas o Guardiola tá optando por jogar assim porque ele sabe que ele pode levar vantagens. E daqui você tem o O'Reilly, que é um meia que jogou de lateral e que agora ele pode entrar por aqui. Ele também tem bastante estatura, bastante questão de jogada aqui na frente e visão de gol. Então é bem importante ter ele dentro da área, porque ele ajuda o Haaland às vezes para disputar as bolas aqui. Ou às vezes ele passa, faz gol. Ele fez vários gols nessa temporada. E eu acho que a grande questão desse time aqui é como ele usa o Bernardo Silva. Então, na hora de defender, ele é mais um volante do lado do Rodri, mas na hora de atacar, ele é um super híbrido aqui. Porque o que ele faz? Ele é tudo. Ele pode ser o ponta esquerda, pode ser o ponta direita, um meia aqui, o Rodri, um desses três aqui, e nenhuma dessas questões. O que ele faz? Quando o time tem a posse de bola, ele vai circulando e virando o homem livre quase sempre, ou recompondo algum jogador que se movimentou. Então, se o Rodri sai daqui e vem para cá, ele fica no lugar do Rodri. Ele tem que manter esse 3-1. Então, ele mantém isso aqui. Se o Rodri não sai da posição aqui, quem sai é o Guerri, ele volta para cá. Se é o Kusanov é a mesma coisa, o Nunes é a mesma coisa. E se o time tá todo mundo nesses posicionamentos, mas ele ficar aqui vai ser um homem livre, ele vem para cá para receber a bola. Então o Bernardo Silva, que é talvez o jogador que o Pep Guardiola mais goste nesse período dele, virou o todo campista, o todo jogador, que ele faz tudo. Então se o Doku voltar mais e vir mais por dentro, ele assume a posição dele aqui. Então o que ele é? Ele é o Coringa para gerar sempre uma vantagem no jogo. Então ele vai passeando pelo campo inteiro, e tem vários lances que talvez ele nem faça gol, que ele nem participe muito na partida, mas ele acaba ajudando o time a chegar na frente, a fazer o gol. Porque ele tem muito essa capacidade de entender o jogo, ele é muito inteligente. E o Pep Guardiola percebendo isso, e percebendo o nível que ficou as coisas, né, como os times fazem marcação individual, como os times criam situações que complicam o jogo dele, ele foi botando o Bernardo Silva nesse time. Porque o Bernardo Silva ele tem noção defensiva, noção ofensiva, qualidade no passe e muita chegada na frente. Ele até costuma ficar mais por esse lado do campo, porque ele é canhoto. E não só isso, como o Cherki é um cara criativo daqui, né? Então, às vezes, ele ajuda mais o time a criar a jogada por esse lado, e depois ela define mais pelo outro lado, ou outras questões. Mas, assim, ele é um cara muito híbrido aqui, e ele faz todas as posições aqui. Então, o Pep Guardiola vai sair, vai ser o Bernardo Silva, e o City vai sofrer bastante sem os dois. E tem uma variação aqui também que ele tem feito, que é o Marmouche, né? Às vezes o Marmouche joga no lugar do Cherki, que ele quer um time mais incisivo, mais vertical. Porque o Marmouche é um centroavante, quase, né? Ele joga de primeira, segunda linha, mas ele é um cara com visão de gol. E às vezes ele joga aqui para ser mais um cara para entrar na área e finalizar, porque ele quer um time bem vertical. Então o time tem a posse de bola com esses daqui e verticaliza com esses daqui. Então, nesse cenário de times mais fortes fisicamente, com mais marcação individual, o Pep Guardiola foi criando isso daqui e nem dá para dizer que não funcionou mesmo que ele não tenha ganhado a Premier League. Eu acredito até que funcionou. Só que acho que alguns jogadores ainda são muito jovens, algumas dinâmicas ele ainda não teve o certo entrosamento para funcionar. Só que ele não vai ter, né? Porque ele vai sair, outros jogadores vão sair também. Então a gente vai ver um outro City a partir da próxima temporada. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, desse tipo de análise, eu sugiro vocês a seguir minha conta no Instagram, que é @seixas.comentarista. Lá tem mais 3 posts que eu acho que pode ser interessante para você, que é esse post aqui falando sobre que a convocação revela sobre o jogo do Brasil na Copa, para você entender um pouco mais como o Brasil pode jogar na Copa do Mundo. Esse aqui do Pepe Guardiola, que fala sobre o time dos 100 pontos na Premier League, se você quiser ver mais sobre esse time que eu falei aqui e mais sobre como ele jogava. E aqui, se você quiser saber sobre o Aston Villa, né? Aston Villa ganhou a Europa League na semana passada. Eu falo mais de algumas vantagens e escolhas que o time do Unai Emery faz e que funciona muito bem no jogo da equipe dele. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui um comentário, alguma coisa que você acha interessante sobre esse vídeo. E até o próximo vídeo e valeu!